Hoje é terça-feira, 8 de dezembro de 2020. E no nosso devocional de hoje, onde estamos desenvolvendo ainda o tema resolução de conflitos, nós estaremos dando continuidade ao subtema que tem como objetivo estudarmos as formas como reagimos à repreensão. Nós estamos vendo algumas respostas não bíblicas muito comuns à repreensão. A primeira que nós vimos foi supor que, pelo simples fato do repreensor não ser perfeito, Deus não irá usá-lo para mostrar as nossas falhas, as nossas deficiências, as áreas que precisamos de trabalhar. A segunda resposta não bíblica é achar que não precisamos dar ouvidos ao repreensor porque ele teve uma má atitude quando nos repreendeu. E a terceira resposta não bíblica é olhar para a repreensão com pouco interesse. Hoje, nós veremos a quarta resposta não bíblica à repreensão, que é falhar na identificação da atitude a qual o seu repreensor está abordando. A despeito das avaliações de Jó acerca do que o Senhor estava fazendo com ele, ele falhou em ver, como Eliú, por fim, explicou, que a sua atitude de autojustificação era o verdadeiro problema. Veja o que diz Jó no capítulo 32, versículos 1 e 2. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Aqui é um texto que nos mostra exatamente esta falha que é muito comum a nós, seres humanos. Uma outra situação aqui envolve o profeta Samuel e Saul. O profeta Samuel se atrasou após uma batalha e quando foi até o acampamento de Israel e ficou surpreso ao descobrir que o rei Saul não tinha destruído todos os despojos, mas havia mantido o melhor do rebanho para ele ali naquela ocasião. E quando ele foi questionado, o rei Saul, cheio de justiça própria, explicou que havia mantido alguns dos melhores animais, segundo ele, para oferecer sacrifícios a Deus. Sem se preocupar em questionar se a desculpa era uma mentira de última hora e para se autoproteger, em outras palavras, sem ficar aflito e apenas focando naquilo que é superficial e, consequentemente, uma questão secundária, o profeta o repreendeu por uma questão mais profunda, pensar que poderia subornar Deus. O profeta Samuel, então, no capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 22, ele diz: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Um outro texto que eu gostaria de mencionar está em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Este texto nos mostra que mais importante do que a ação é a motivação por trás da ação. Quando Jesus então explica dizendo assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai
que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu quero concluir este raciocínio que nós estamos desenvolvendo sobre estas respostas não bíblicas à repreensão, dizendo que quando uma pessoa sábia é repreendida por coisas que falou ou fez, ela examinará a sua vida e olhará além da superfície do problema para determinar se existem padrões em seus hábitos que estão escondidos ou uma maneira de pensar que deveria ser substituída por uma maneira bíblica de pensar. Infelizmente, esse conceito talvez seja praticado com menos frequência em casa, entre maridos e esposas e entre pais e filhos. Eu vejo que uma das principais razões por que nossas igrejas hoje estão debilitadas é porque o índice de conflitos familiares tem crescido assustadoramente. Padrões bíblicos que no passado, mesmo famílias que não eram famílias cristãs bíblicas, observavam hoje, não estão sendo observados nem mesmo em lares cristãos. Precisamos, como igreja neotestamentária, precisamos, como cristãos bíblicos, admitir que precisamos ir, de fato, à presença do Senhor na cultura, na prática das disciplinas espirituais. Precisamos cultivar a humildade, precisamos aplicar verdadeiramente os princípios bíblicos em nossas vidas. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.